Olá, mulheres. Aqui quem fala é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos juntas, lendo o livro Despertar da Leoa, da Lisa Beveri, da editora Chara. Então, nós estamos hoje no áudio 14, ok? Esperança para os que não têm esperança. Vamos lá? Às vezes, dar a mão para alguém que vacila é tão simples quanto dar esperança. Em uma viagem recente ao Camboja com a Life, percorri as ruas à noite, iniciando conversas com garotas presas na prostituição. Toda vez que eu me aproximava dessas filhas que perambulavam pela noite, elas eram defensivas e quase debochadas ao falar comigo. Esse padrão de desdém se repetia quer eu me aproximasse de uma garota individualmente ou de um grupo. Elas respondiam às minhas perguntas com monossílabos e riam maliciosamente entre si. Estou certa de que elas se perguntavam por que uma mulher norte-americana, branca, de meia idade, falava com elas. Mas à medida que a conversa progredia, eu perguntava a ela sobre os seus sonhos. O que você quer para sua vida? Se você pudesse ser ou fazer qualquer coisa, o que seria? Sem exceção, eu vi os rostos delas se transformarem diante de um convite para sonhar e esperar que a vida delas pudesse ser algo mais. Em meio a um pesadelo, será que alguém estava realmente pedindo a elas para sonharem? De repente eu tinha respostas tão rápidas quanto a minha intérprete podia traduzir para mim. Quero ser cabeleireira. Eu quero ser dona de um restaurante. Quero ter a minha própria barraca no mercado para vender coisas bonitas. Quero fazer qualquer tipo de trabalho onde as pessoas não me menosprezem mais. Quero ganhar dinheiro suficiente para enviar para casa, para minha família. As garotas não conseguiam parar de falar. Elas deixavam suas poses sedutoras e por alguns breves minutos pareciam as garotas adolescentes que eram. Essas garotas sabiam o que queriam, se tão somente a jaula delas estivessem com a porta aberta. Toda vez que foi possível, nós nos oferecíamos para ajudá-las a fugir daquela prisão, e algumas aceitaram a nossa oferta de ajuda. Mas só aquelas que queriam ir além da sua vergonha foram capazes de aceitar. A culpa e a vergonha mantinham muitas dessas meninas tão cativas quanto seus cafetões. Em situações desesperadoras como essa, sonhar e saber o que você quer não basta. Na maioria dos casos, alguém tão aprisionado, tão derrotado, se esconde dentro da área cercada, ainda que a porta esteja escancarada. Assim, além de nos oferecermos para ajudar essas garotas a encontrarem uma saída da prostituição, levamos bondade para dentro do cercado delas. Nós apresentamos Jesus. Dissemos a elas que ele estava do lado delas e só ele é a esperança definitiva para os desesperados. Se elas o convidariam a entrar no seu coração, a vida cabia a elas. Você e eu podemos andar lado a lado com os outros e encorajá-los a prosseguir, mas inevitavelmente a escolha final é deles. Uma leoa verdadeira. Vamos voltar por um instante para as leoas do documentário que mencionei no início deste capítulo. Por que elas levaram a carcaça de volta para o leão comer? Certamente elas tinham outras opções. Foi estranho arrastar aquele grande veado de volta para o cercado para que o leão pudesse se juntar a elas no banquete. Uma opção mais conveniente teria sido comerem até estar satisfeitas, depois deixarem as sobras para o leão quando ele decidisse sair sozinho. Ou elas podiam ter comido até estar satisfeitas e depois levado as sobras para ele. Teria sido muito mais fácil transportar parte do veado que a carcaça inteira. O comportamento delas parece o oposto do que esperaríamos, dada a lei da selva. Se o reino animal se baseia na sobrevivência, por que aquelas leoas foram tão generosas? Afinal, compartilhar com um leão faminto significava menos comida para elas. Talvez aquelas leoas soubessem alguma coisa que nós esquecemos. Embora fossem jovens e imaturas, elas entendiam instintivamente que seu futuro e a sobrevivência dos seus filhos estavam intimamente ligados à maneira como se relacionava com o leão. Elas escolheram se comportar de uma forma que seria lembrada pelo leão em seu período futuro de força. Elas honraram o leão poderoso que ele um dia se tornaria, ignorando a postura atual dele de se acovardar na mata. O dia viria quando ele estaria totalmente crescido e sem medo. Ele lembraria que as leoas levaram comida quando ele era jovem e estava assustado demais para reivindicar o que era seu. Naquele dia, ele saberia que poderia confiar e construir uma vida com elas. O instinto das leoas sustentaria o bando e ganharia o afeto dele. Quantas de nós temos essa atitude? Ou melhor ainda, será que eu tenho essa atitude? Ou adotamos uma postura de sobrevivência menos nobre?
Nossa atitude é dizer: ei, lamento muito por você aí atrás. Está acontecendo algo bom para mim aqui. Deus está preparando um banquete para as suas filhas. Se você não está disposto a se juntar a nós, fique no seu cercado e seja como quiser. Seremos sábias em aprender a seguinte verdade: ficar com menos agora não significa ter menos no futuro. Uau! Atos de honra nunca se perderam no caminho. A força nos é dada para servir e não para nos conferir status. Ver Romanos 15:2. Pergunto-me, quantos problemas poderiam ser evitados no mundo em geral se todos conhecessem esse princípio e o seguissem? E se soubéssemos que a nossa força era para servir aos fracos, os tímidos e aos que têm medo? Seria bom demais. Creio que no fim desta vida, todas nós queríamos ouvir Jesus dizer: muito bem, serva boa e fiel. Levante-se para servir com excelência. A palavra serviço tem múltiplas aplicações. Entre os seus significados estão reparar, verificar, sintonizar e examinar. Jesus nos fez um grande serviço por meio do seu sacrifício e nos tornou aptos a comparecer perante um Deus santo. Vivemos de uma maneira que reflete esse serviço doador da vida. Jesus foi quebrado para que pudéssemos ser consertados. A palavra service em inglês, serviço, também pode significar cerimônia, ritual ou sacramento. Ou seja, dizemos que estamos no service quando vamos a um culto. Às vezes temo que tenhamos nos esquecido de que o propósito de um culto de igreja é aprender a servir bem a Deus e uns aos outros. Muitos cristãos se reúnem com a expectativa errada. Eles vão a um culto para ouvir como Deus servirá a eles. Em vez disso, devemos nos reunir com o propósito de estender a mão para aqueles que cambaleiam dentro dos nossos prédios e fora dos nossos santuários. Com a promessa da liberdade, do favor e de novas oportunidades que se abrem diante de nós, vamos manter-nos firmes nas coisas de Deus para que ninguém fique para trás. Amo esse comissionamento. Não pensem que nós, líderes, somos o que não somos. Somos servos de Cristo, não senhores dele. Não somos guardiões. Nossa responsabilidade é conduzi-los aos mais sublimes segredos de Deus. Os requisitos exigidos de nós são confiabilidade e conhecimento preciso. 1 Coríntios 4:1-2. Devemos ser guias e não guardas de segurança. Devemos convidar outros para o reino e não mantê-los fora do ministério de Deus. Somos encarregados a ser guias confiáveis com o conhecimento preciso. Vamos nos certificar de parar nas aberturas que Deus criou para nós e, se necessário, estendermos as mãos para trás a fim de que outros não fiquem de fora. Como filha do Altíssimo, sua mão estendida deve ser tanto generosa quanto nobre. A vida de Deus liberta, ao passo que a lei gera um fardo. Você foi liberta da abordagem do cristianismo de olho por olho e dente por dente, mas existem muitos parcialmente cegos e desdentados que estão andando por aí no corpo de Cristo. Nunca esqueça quem você é: forte, majestosa, feroz, protetora, descansada e sem preocupações. Deus comparou repetidamente a força desses filhos reais a leões e leoas. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Números 24:9. Se você esquecer sua natureza feroz e destemida, então todos os que a procurarem em busca de proteção e direção estarão em risco. O corpo de Cristo é composto de guardiões nobres e poderosos para despertarem para o entendimento de que Deus abriu diante de nós um espaço amplo. Queridas irmãs leoas e amigas, não consigo expressar em palavras quanto desejo que vocês entrem nessa vida plena e cheia de possibilidades. Não queremos que se fechem assim. A pequenez que sentem vem de dentro de vocês. A vida que Deus dá não é pequena. Vocês é que a vivem de modo pequeno. Digo isso com franqueza e com grande afeição. Abram a vida. Comecem a vivê-la plenamente. 2 Coríntios 6:11. Eu digo novamente, uau, gente, que palavra! Você está ouvindo isso? Fomos convidadas a entrar nos espaços selvagens abertos por Deus. Essa é uma convocação a vivermos de forma expansiva aqui e agora. Você não precisa esperar até o céu para ver o poder do céu liberado na terra. Preciso repetir. Você não precisa esperar até o céu, ir até o céu para ver o poder do céu liberado na terra. Não é Deus quem está limitando você. Mas as leoas não saíram do cercado até que a fome delas foi maior do que o seu desejo de segurança. Do mesmo modo, nossa falta de visão ou fome por algo maior pode nos limitar e restringir e nos impedir de entrar na dimensão do desconhecido.
Somos encorajadas ou mantidas cativas pela maneira como vemos a nós mesmas, o nosso mundo e o nosso Deus. O mundo lá fora pode parecer intimidante se você o imaginar como um lugar escuro e assustador. Abra os olhos e lembre-se de quem você é, uma portadora dourada de luz que tem o poder de dissipar as trevas por onde quer que vá. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. O mundo não é nem de longe páreo para Deus. O Espírito dentro de você excede em muito o poder de qualquer oposição que você possa enfrentar neste mundo. É o Deus Altíssimo quem chama você para sair. Ele enviou o seu Filho para morrer em uma cruz para que você pudesse atravessar da morte para a vida e dos lugares de confinamento deste mundo para a expansão eterna. Mesmo antes de você respirar pela primeira vez, Ele havia criado uma maneira de libertá-la do cativeiro. Que lindo, gente. Ele escolheu confinar a si mesmo e experimentar a nossa vida pequena, limitada, para que você pudesse juntar-se a Ele na vasta liberdade do reino. Agora mesmo Ele chama cada uma de nós. Atravesse e entre. Uau, glória a Deus. E preciso orar com vocês aqui agora. Essa palavra foi muito forte. Pai, em nome de Jesus, sobre cada mulher que está ouvindo esse áudio agora. Nós somos intimamente tocadas. Eu não sei se essa é minha irmã que está aí do outro lado ouvindo, no celular, ou no carro, onde ela estiver, no trabalho da casa. Eu não sei, Deus, se ela foi tão tocada como eu fui durante essa leitura. Mas eu peço que o Senhor nos levante, Deus, que o Senhor realmente coloque em nós uma fome muito maior do que a segurança que nós temos, para que nós possamos passar pelos limites que nós precisamos passar, para alcançar lugares em Ti, viver coisas em Ti que nós nunca vivemos. Eu oro sobre cada esposa, sobre cada mulher solteira que está ouvindo esse áudio, para que elas sejam intimamente tocadas pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo áudio, meninas.